continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, mas antes vamos orar ao Senhor, vamos suplicar a Ele o auxílio do Deus Espírito Santo. Pai, muito obrigado por Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Obrigado por nos dar a graça de sermos cuidados pelo Senhor no decorrer da semana que se findou. O Senhor providenciou para nós tudo que nos era necessário. Obrigado pelo início dessa nova semana, com ela certamente muitos desafios, mas com ela a certeza que o Senhor permanecerá conosco em todos os desafios com os quais iremos nos deparar. Queremos agradecer ao Senhor pela vida da irmã Marluce, que se submeteu à cirurgia semana passada, que se recupera bem. Queremos suplicar ao Senhor em favor do Jorge, esposo da irmã Cleusa. Assista aquela vida, um momento muito difícil, mas que o Senhor dê a ele a graça de um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Conceda-nos nesta manhã a iluminação do Deus Espírito Santo, para que ao estudarmos a Tua Palavra, possamos compreendê-la. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, a título apenas de recapitulação, as 3 perguntas da semana passada, mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que a Bíblia trabalha. Todo o Antigo Testamento apontava para a primeira vinda de Cristo. Os profetas, desde Gênesis 3, anunciam a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que agora o assunto é a segunda vinda de Cristo. Não somente os evangelistas, Atos, você vai ver nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, eles vão falar acerca da segunda vinda de Cristo. Por isso, alguns estudiosos das Escrituras colocam Cristo exatamente no centro. No Antigo Testamento, olhando para frente, aguardando a primeira vinda dele. No Novo Testamento, de igual modo, olhando agora para a segunda vinda dele. Infelizmente, nós vivemos dias em que a segunda vinda de Cristo, o juízo final, são assuntos que não são tratados, muitas divergências e pouco conhecimento acerca desse assunto. Então, na semana passada, nós vimos a primeira pergunta: após qual acontecimento sucederá o juízo final? Nós vimos, à luz das Escrituras, que após a segunda vinda de Cristo, ocorrerá o juízo final. A segunda pergunta que nós vimos foi: qual será a duração do juízo final? A Bíblia não diz, será X tempo. A Bíblia traz para nós acerca do dia do juízo, naquele dia, aquele dia, o dia da ira, o dia do Senhor. Não sabemos se isso se refere ao dia que nós temos hoje de 24 horas, mas a Bíblia traz apenas essa definição: dia. Terceira pergunta que nós vimos foi: quem será o juiz? Algumas poucas passagens levam-nos a entender que seja Deus Pai, mas no contexto geral das Escrituras, Deus Pai confiou o juízo, o julgamento final ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos à quarta pergunta. A quarta pergunta é: quem assistirá o Senhor Jesus Cristo no juízo? Quem assistirá o Senhor Jesus Cristo no juízo? A Bíblia vai nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo terá assistência. Eu não sei quem de vocês já participou de um tribunal, de um julgamento.
deve-se ter percebido que o juiz ele precisa do auxílio de algumas pessoas. Dentre elas, uma pessoa que fica ao lado dele, escrevendo tudo o que está acontecendo ali. O Senhor Jesus Cristo, quando ele vier na sua glória para realizar o julgamento final, ele terá a assistência de 2 grupos. E nós vamos às Escrituras. Vamos então em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, do versículo 41 ao versículo de número 43. Mateus capítulo 13, do versículo 41 ao 43. Nos diz a palavra do Senhor: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que nós temos, por causa da entrada do pecado, 2 tipos de anjos. Nós temos os anjos bons e os anjos maus. Nós temos os anjos eleitos e temos os anjos caídos. E aqui, os anjos eleitos, os anjos santos, os anjos que não caíram em desgraça, em desobediência, eles assistirão o Senhor Jesus no julgamento. Outro texto que a gente pode ver está em Mateus capítulo 24, versículo de número 31. Mateus capítulo 24, versículo 31. Nós vamos ler primeiro o versículo de número 30, depois o 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí mesmo do lado, Mateus 25, do 31 ao 33. Mateus 25, do 31 ao 33 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Esse é o trabalho dos anjos. Assistir o Senhor Jesus Cristo fazendo essa separação. Isso nós temos nas Escrituras. Então, o primeiro grupo que vai assistir o Senhor Jesus no juízo final são os anjos eleitos que não caíram em desobediência. Mas as Escrituras, e isso nós temos dificuldades em explicar, mas o Dr. Edmund Bavinck, ele traz uma explicação para isso, porque o segundo grupo que vai assistir o Senhor Jesus no juízo final são os crentes, salvos em Cristo Jesus. Sim, a Bíblia vai nos mostrar isso. Por favor, vamos em 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 6, versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, uma referência aos anjos caídos, quanto mais as coisas desta vida? Veja que nós iremos participar do juízo final assistindo o Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa bem claro aqui, ao indagar no versículo 2 a igreja de Corinto, onde havia irmãos levando aos tribunais irmãos na fé. E Paulo diz no versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Versículo de número 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Daí nós temos apenas um texto por enquanto, e isso pode gerar na sua mente a seguinte preocupação: um texto, firmar uma doutrina num texto é perigoso, é extremamente perigoso. Não se deve firmar doutrina apenas em um texto da Escritura. Mas nós vamos a mais dois textos. Mas antes eu gostaria de citar as palavras do Dr. Herman Bavinck. Ele diz: não devemos diminuir essa declaração, de modo a significar uma mera aprovação dos santos para o julgamento de Cristo, mas devemos entendê-la como ensinando que os santos realmente compartilharão do ato de julgar o mundo e os anjos caídos. Sobre esse assunto, aí ele chama a nossa atenção para mais dois textos das Escrituras. Vamos em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículos 27 e 28. O Senhor está falando acerca do jovem rico que teve aquele momento e saiu triste. Os discípulos se aproximaram. Pedro vai então se dirigir a Cristo, no versículo 27. Mateus 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então, na visão dos discípulos, a prioridade no reino deveria ser para os ricos. E Cristo deixou bem claro que quão dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Aí Pedro: calma aí, preciso indagar. Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que coisa interessante. Os discípulos estão preocupados quanto aqui o Senhor Jesus diz: quando vier, o que vai acontecer? Eu vou me assentar no meu trono e vocês 12 se assentarão. Lógico que vocês sabem que ele está se referindo aos 12, mas Judas Iscariotes não sentaria no trono. Possivelmente seria um dos outros, menos Judas. Mas o Senhor está deixando bem claro que eles iriam assisti-lo no julgamento, pois no final do versículo ele diz: para julgar as 12 tribos de Israel. Agora vai em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 24 a seguir. Lucas 22, do 24 a seguir. Nos diz a palavra de Deus. Lucas
22, do 24 até o versículo 30. Acompanhe. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos. Para quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. O que nós podemos aqui concluir? Esteja Dr. Bavinck correto ou não a sua interpretação, parece claro pelas Escrituras que os santos, os eleitos, que serão glorificados, realmente participarão na obra de julgar no dia do juízo. Então, a nossa pergunta foi: quem assistirá ao Senhor Jesus Cristo no juízo? Os anjos, que não desobedeceram, que não se tornaram anjos maus, e os eleitos, salvos em Cristo Jesus. Geralmente, a pergunta que se faz, e daqui a pouco vocês poderão fazer pergunta, é: qual será a nossa participação? A Bíblia não é clara quanto a isso. A Bíblia apenas nos diz que nós teremos a participação, e ela se cala aí. Qualquer dedução, ela é perigosa. Resta-nos apenas agradecer a Deus por nos dar o privilégio de podermos assistir o Senhor Jesus Cristo nesse dia. Próxima pergunta é: quem será julgado? Essa é uma pergunta interessante, porque na nossa mente a gente acredita que quem será julgado são apenas os ímpios. Mas nós precisamos entender o que se tratará o juízo final. O juízo final, ele não tratará da questão de salvação e perdição. O juízo final irá ver a questão das nossas obras, o que nós fizemos durante o tempo da nossa existência. Por isso a pergunta: quem será julgado? Vamos aos textos das Escrituras. Nós já lemos 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3, vimos que nós vamos julgar os anjos. Então já sabemos, os anjos caídos, aqueles que a Bíblia chama de demônios, que a Bíblia chama de Satanás, eles serão julgados. E aí nós temos mais duas passagens das Escrituras. Vamos na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, quem será julgado? Esses anjos que desobedeceram, que transgrediram, esses anjos que caíram do estado em que eles estavam, no estado em que eles foram criados. Bem perto aí de Pedro, nós vamos estar 1ª, 2ª, 3ª João, nós vamos chegar a Judas. Judas, que não é Judas o que traiu o Senhor Jesus Cristo, mas que era irmão de Tiago e irmão do Senhor Jesus Cristo.
é a Epístola de Judas, que não tem capítulo. Veja o versículo de número 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, quem será julgado? Os anjos caídos. Os anjos que não guardaram o seu estado original, eles serão julgados. Mas também as Escrituras vão nos mostrar que todas as pessoas, de todos os tempos, então desde o nosso primeiro irmão, Abel, porque Abel foi o primeiro a morrer, até aquele último que vai nascer antes da vinda de Cristo, que eu não sei quem é, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo e serão julgados. Então nós vamos aí em Mateus capítulo 25, versículo de número 32. Mateus 25, versículo de número 32. Veja que no versículo 32, o Senhor Jesus profere as seguintes palavras: e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ou seja, todas as nações, todas as pessoas serão reunidas em sua presença. Ninguém se ausentará. Todos estarão presentes diante de Cristo no dia do juízo final. O outro texto está em Romanos, capítulo 3, versículo de número 6. Romanos 3, versículo de número 6. Romanos 3, 6. Nos diz: certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, imagine, eu nunca estive, mas quem sabe muitos de vocês já estiveram no estádio de futebol. E vocês viram aquela enorme quantidade de pessoas e uma situação, quando há desentendimento entre as torcidas, é complicado. Mas foi um dia tranquilo, o que é raro acontecer, mas um dia tranquilo. E você então viu aquela quantidade de pessoas. Se você nunca viu tantas pessoas reunidas, você deve ter se admirado. Agora imagine que no dia do juízo, todas as pessoas de todas as épocas estarão reunidas diante de Cristo, porque todas elas serão julgadas por Cristo. E veja o que nos diz aí Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, vai nos mostrar melhor isso. Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo de número 13. Ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, que foram certamente ressuscitados, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um
segundo as suas obras. Veja, ele cita aqui a nós a presença dos mortos que foram ressuscitados, os grandes e os pequenos. Ele vai citar até a questão do mar, daqueles que morreram no mar. Quando eu leio isso, da questão do mar, eu sempre me lembro, alguns de vocês não se recordam, Dr. Ulisses Guimarães, quando aconteceu o acidente que culminou na sua morte, nunca encontraram o corpo. Mas não somente ele. Quantas pessoas já morreram no mar ou no rio e o corpo nunca foi encontrado. Mas naquele dia, todos eles serão ressuscitados e estarão diante de Cristo. Então a pergunta é: quem será julgado? Todas as pessoas. Daí eu gostaria de trazer uma palavra de William Hansen quanto a isso. Se todos os homens devem aparecer perante o tribunal de Cristo, isso tem de incluir todos os crentes. O Novo Testamento ensina bem explicitamente. De acordo com 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está escrevendo a quem? A crentes. E ele diz que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Agora, veja, Romanos capítulo 14, versículo de número 10. Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10 diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, existem outros textos, como Tiago, 1 Pedro. Embora todos os crentes tenham de comparecer perante esse tribunal, eles não precisam temer o dia do juízo, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. E aqueles que permanecem em Deus podem ter confiança no dia do juízo. A alegre antecipação que o crente tem do dia do juízo está muito bem expressa na resposta 52 do Catecismo de Heidelberg. Em toda a minha angústia e perseguição, eu olho para os céus e confiantemente aguardo como juiz aquele que já suportou o julgamento em meu lugar perante Deus, e dessa forma removeu de mim toda a maldição. Todos os seus e meus inimigos ele condenará à punição eterna, mas a mim e a seus eleitos ele levará consigo para o gozo eterno e glória dos céus. Qual deve ser a postura do crente em relação ao juízo final? Não deve ser uma postura de medo, não deve ser uma postura de desespero. Veja um relato de alguém que aguardava o dia do juízo final. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 4. Veja qual é a postura do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 8. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida
é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Veja, não há desespero. Há uma alegria, porque naquele dia, Paulo diz, eu receberei a coroa da justiça, e que ele vai me dar, mas ele não vai dar somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Daí, possivelmente, eu vou deduzir qual seria uma das suas perguntas quanto a essa interrogação. Quem será julgado? Se todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, o que será julgado? Não será a questão de salvação e condenação. Veja que quando nós lemos Mateus 25, do versículo 31 a seguir, Cristo manda os seus anjos. E o que é que os anjos vão fazer? Já vão fazer uma separação. Ao fazer a separação, já se sabe quem é ovelha e quem é cabrito, quem é salvo e quem não é salvo. Perceba que no texto, o que será julgado será o quê? As obras. Que aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer àqueles que estarão à sua direita: vinde benditos de meu Pai. E aí ele diz: porque tive fome e me deste de comer. Ele vai falar: ei só, você está à esquerda, macho. Aqueles que estão à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos. E aí ele diz: não, não é legal, esse negócio é feio. E aí ele vai falar: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Então o juízo, ele não vai se ater à questão de salvação e condenação. Agora vocês do meio estão numa situação complicada, porque só tem direita e esquerda. Não tem do meio não, tá? Então não sei qual é a situação de vocês. A Bíblia não diz. Mas vamos lá. E aí o que será julgado? As obras. Nós vamos ver isso na próxima semana, mas eu gostaria de ir com vocês em João, Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Do versículo 17 ao 19, e depois do versículo 36. Ele nos diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, logo porque o mundo aqui se refere aos eleitos espalhados na terra, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem será julgado? Todos, mas não é questão de salvação e condenação. A pessoa viveu aqui X anos, ele creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, certamente ele é um salvo em Cristo Jesus. Quando os anjos vierem na companhia de Cristo, ele já vai ser separado e colocado à direita. Viveu aqui, não creu em Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não foi salvo.
quando Cristo vier na sua glória, na companhia dos santos anjos, os anjos já colocam ele à sua esquerda. Não haverá nenhuma possibilidade de engano ou de erro. Essa separação, ela será bem feita. Não tem aquela questão, há um erro aqui. Não haverá erro. Então, quem será julgado? Todos. Mas não é a questão de salvação ou condenação. E os textos das Escrituras, especialmente Mateus 25 e agora João 3, vai nos mostrar exatamente isso. O que será julgado, nós vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser, porque o tempo nosso aqui é apenas de 1 hora, não podemos estender. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Nos dê a cada dia graça para que possamos compreender a tua palavra, não somente compreendê-la, ter o mesmo propósito que o teu servo Davi tinha, guardá-la no coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos a cada dia, aguardando esse dia em que o Senhor Jesus virá em glória e julgará todas as pessoas, em que o Senhor nos dará o privilégio de, junto com os anjos, assistir. Não sabemos como será essa assistência, mas já nos dá uma grande alegria saber que aquele dia será um dia maravilhoso para nós, onde todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa angústia já não existirá mais. Aguardamos com grande expectativa a volta de Cristo. Nós oramos ao Senhor em nome dele. Amém.